Por mais magníficas que sejam as celebrações, no cerne de toda a pompa reside uma mensagem simples: servir. Quando a filha de Camila insultou a princesa Anne, ninguém esperava a reação do príncipe William. O Palácio de Buckingham sempre foi um lugar onde a tradição se encontra com a tensão. Mas, por vezes, o drama familiar transborda de maneiras que nenhum protocolo consegue esconder. O que começou como um evento público transformou-se no tipo de situação que a família real mais teme: um escândalo envolvendo um dos seus. A faísca veio de Laura Lopes, filha de Camila, cujo comentário mordaz dirigido à princesa Anne teve um impacto mais profundo do que qualquer um esperava. Laura Lopes tem sido frequentemente mantida à margem da vida da realeza. Ela não é tratada como uma princesa, nem aparece sob os holofotes como William, Kate ou Anne. Em vez disso, vive sua vida principalmente como uma cidadã comum, curadora de arte e mãe de 3 filhos. No entanto, devido ao casamento de sua mãe com o rei Charles, ela não consegue escapar completamente da órbita da monarquia. Os filhos dela chegaram a ser vistos durante a coroação de Charles, desempenhando papéis importantes. Essa ligação significa que, sempre que Laura entra em espaços da realeza, suas palavras carregam um peso que ela nem sempre pretende. O evento em questão foi uma reunião no Castelo de Windsor que marcou um dos muitos marcos filantrópicos da princesa real. A princesa Anne, admirada por sua incansável ética de trabalho, completou recentemente seu 000 graus compromisso, um número impressionante que comprova por que ela é frequentemente chamada de a integrante da realeza mais trabalhadora. E não é à toa que a princesa Anne é considerada a integrante da realeza mais trabalhadora. Além de estar envolvida com mais de 300 instituições de caridade, ela realiza mais eventos do que qualquer outro membro da família real. A recepção reuniu familiares próximos, membros da realeza e alguns convidados. O objetivo era homenagear as décadas de dedicação de Anne ao serviço público, especialmente seu trabalho com a Save the Children e suas inúmeras viagens internacionais. O príncipe William compareceu ao evento para apoiar sua tia. William sempre demonstrou profundo respeito por Anne. Ele reconhece como sua postura pragmática e coerência mantiveram a monarquia firme, mesmo em tempos turbulentos. Para William, Anne representa o dever em sua forma mais pura. Ele a admirava desde criança, assistindo-a competir em eventos equestres. E, como adulto, muitas vezes se inspirava em seu exemplo ao lidar com suas próprias responsabilidades crescentes. Naquele dia, ele não esperava nada além de admiração por sua tia. Em vez disso, ele foi pego de surpresa. Laura, que havia sido convidada por influência de sua mãe, estava em meio a um pequeno grupo quando fez seu comentário. Segundo relatos, ela comentou como a abordagem antiquada de Anne em relação ao dever estava fora de sintonia com a Grã-Bretanha moderna. Ela sugeriu que membros mais jovens da realeza, como William e Kate, trouxeram uma energia mais renovada, insinuando que o estilo de Anne pertencia a outra época. As palavras foram ditas casualmente, quase como se estivesse batendo papo, mas carregavam uma pontada de ironia que não passou despercebida por quem estava ao redor. Para qualquer outra pessoa, um comentário assim poderia ter sido ignorado. Mas Anne não é uma integrante da realeza comum. Ela dedicou sua vida ao serviço público, com pouca preocupação com moda ou popularidade. Ela não busca aplausos, nem se entrega a ostentações extravagantes. Minar isso em público, mesmo que indiretamente, era questionar o próprio fundamento de sua identidade. Alguns convidados paralisaram de desconforto, outros desviaram o olhar, esperando que o momento passasse. Mas William ouviu cada palavra. A reação do príncipe foi imediata. William é conhecido por seu tom ponderado, sua capacidade de manter a calma em público e seu treinamento o ensinou a apaziguar em vez de inflamar. No entanto, por trás dessa compostura, reside uma lealdade feroz às pessoas que ama. E Anne sempre foi um dos pilares da vida dele. O que piorou a situação foi que a própria Anne estava por perto, ao alcance da voz. Ela não reagiu de forma ostensiva, mantendo a compostura estoica pela qual é conhecida. Mas aqueles que a conheciam bem podiam sentir o leve tensionamento de seus lábios, a sutil firmeza em sua postura. Anne suportou críticas ao longo da vida, desde ser preterida em favor de seus irmãos até enfrentar questionamentos sobre suas escolhas pessoais. Mas ouvir isso de dentro do círculo familiar, em um ambiente tão público, era uma ferida diferente. Para William, o insulto era inaceitável. Ele via em Anne uma mulher que defendera a coroa em meio a tempestades muito mais severas do que qualquer coisa que Laura enfrentara. Ele não podia ficar em silêncio enquanto alguém sem cargo oficial a desmerecia diante dos outros.
Mas William também conhecia os perigos de um confronto público. Ele cresceu vendo como um momento de descuido podia dominar as manchetes e definir narrativas. Mesmo assim, sua raiva era evidente para qualquer pessoa por perto. Seus punhos cerrados, o olhar penetrante e a maneira como se aproximou de Laura mostravam que ele não pretendia ignorar aquilo. A tensão aumentou rapidamente. As conversas ao redor deles foram interrompidas. As taças de champanhe permaneceram intocadas, e os olhares alternavam nervosamente entre William e Laura. Era o tipo de momento que o palácio temia. Conflitos internos expostos diante de pessoas de fora. E embora William não tenha elevado a voz, o silêncio que se seguiu às palavras de Laura tornou sua fúria mais intensa do que qualquer explosão verbal poderia ter sido. Anne, sempre pragmática, tentou dar continuidade à noite. Ela direcionou a atenção do grupo para o seu trabalho, relembrando histórias de suas primeiras viagens com a Save the Children e agradecendo àqueles que a apoiaram. Era a maneira dela de acalmar os ânimos, mas a atmosfera permaneceu tensa. William ficou por perto, seus instintos protetores mais aguçados do que nunca, determinado a não deixar a ofensa passar despercebida. Naquela noite no castelo de Windsor, a raiva de William se tornou uma história à parte. Um sinal de que as fissuras sob a superfície da realeza estavam longe de cicatrizar, mas isso era apenas o começo. Na manhã seguinte, William solicitou uma audiência privada com Anne. Ele passou boa parte da noite repassando o momento, seus instintos protetores se aguçando a cada pensamento. William não é do tipo que busca confrontos por si só, mas sua lealdade muitas vezes o leva a agir rapidamente quando aqueles que lhe são próximos são feridos. Anne, por sua vez, não ficou surpresa. Ela conhecia bem o sobrinho e sabia que ele não deixaria o assunto passar em branco. Quando se encontraram na sala de estar particular de Anne, em Gatcombe Park, a princesa real manteve-se calma como sempre. Ela ouviu atentamente enquanto William começava a falar, expressando sua frustração em frases concisas, porém firmes. Ele disse que não conseguia entender por que Laura, que devia a posição da mãe inteiramente ao casamento com Charles, teria a audácia de criticar alguém que havia trabalhado mais do que quase qualquer outra pessoa na família. Anne, fiel à sua personalidade, deu de ombros e ignorou o insulto. "Acostume-se, William", disse ela simplesmente. "As pessoas sempre acham que sabem qual é o papel que esse trabalho deveria desempenhar." Para Anne. O comentário de Laura foi apenas mais um em uma longa lista de demissões que ela já havia sofrido. Mas William não estava satisfeito. O respeito que ele tinha pela tia era grande demais para permitir que o que considerava uma falta de respeito flagrante passasse impune. Ele pressionou Anne, dizendo que a família não podia ignorar tal comportamento, especialmente quando vinha de dentro. Ele a lembrou dos inúmeros sacrifícios que ela havia feito. Férias perdidas, viagens exaustivas ao exterior, dias repletos de compromissos consecutivos que raramente ganhavam manchetes, mas que, com o tempo, construíram a reputação da monarquia. Para ele, ignorar as palavras de Laura era como desonrar tudo isso. Anne apreciava sua lealdade, mas pediu moderação. Ela aprendera há muito tempo que reagir dava mais poder a comentários descuidados. Mas a visão de William era diferente. Ele crescera num mundo onde cada sussurro podia virar manchete no dia seguinte. Ele temia que, se o comentário de Laura chegasse a círculos mais amplos, pudesse ser interpretado como uma divisão geracional dentro da monarquia, uma narrativa que a imprensa aproveitaria avidamente. Para ele, o silêncio não era sinal de força, mas sim de risco. Enquanto isso, a notícia do momento tenso já havia chegado aos ouvidos de Camila. Para a rainha consorte, Laura sempre fora intocável às críticas públicas, precisamente por não ser uma integrante ativa da família real. Ela tentara proteger Laura e Tom Parker Bowles, seu filho, das intrigas palacianas, acreditando que eles mereciam viver sem o escrutínio a que William e Harry haviam sido submetidos desde o nascimento. Mas Camila também sabia que sua filha podia ser franca, às vezes em detrimento próprio. Ao saber da visível raiva de William, Camila se irritou. Ela considerou a reação exagerada, que corria o risco de inflamar as tensões desnecessariamente. Isso colocou Charles em uma posição delicada. Como rei, seu dever era manter a família unida, mas como pai e marido, ele entendia os instintos protetores de Camila. Ele havia trabalhado incansavelmente para integrar sua segunda família ao grupo, garantindo que Laura e Tom fossem aceitos, ao menos em particular, mesmo que jamais viessem a ostentar títulos. Agora, um comentário ameaçava desfazer esse frágil equilíbrio. Para William, no entanto, a questão não se resumia apenas a Laura.
Tratava-se de respeito por Anne e, por extensão, respeito pela coroa. Sua conversa com Anne terminou com ela instando-o a deixar o assunto para lá, mas ele não estava pronto para desistir. Ele acreditava que o assunto exigia um reconhecimento, se não da própria Laura, pelo menos de Camila. Essa determinação preparou o terreno para um desentendimento ainda maior. William começou a se distanciar de Camila de forma sutil, evitando aparições conjuntas sempre que possível e mantendo as conversas breves. Aqueles que estavam no palácio notaram a frieza no ar. Durante anos, William manteve seus sentimentos por sua madrasta em grande parte em segredo, cultivando uma relação educada, porém cautelosa. Esse incidente, contudo, acrescentou uma camada de frieza que nem mesmo os cortesãos mais experientes puderam ignorar. Para os observadores externos, tudo parecia bem, mas dentro do palácio, William continuava irritado. Anne permanecia calma, Camila cautelosa, e o clima na família real mudou discretamente. Os encontros informais tornaram-se mais cautelosos, com os cortesãos ajustando sutilmente a disposição dos assentos e garantindo que William e Laura não ficassem próximos um do outro. Charles tentou apaziguar os ânimos, lembrando ao filho que Laura não havia dito aquilo com maldade, mas William manteve-se firme. Para ele, a intenção importava menos do que o impacto, e o impacto sobre Anne era evidente em seus olhos. Essa tensão demonstrava a fragilidade dos laços na família real, e Charles, no meio do fogo cruzado, enfrentava mais um teste à sua capacidade de manter a união em uma família frequentemente marcada pela divisão. Continue acompanhando, porque a tensão está longe de terminar. Se Anne tivesse lidado com a situação sozinha, o problema poderia ter desaparecido discretamente. Mas William não o deixou em paz, e logo a tensão se espalhou por toda a família real. O primeiro sinal claro surgiu em um jantar de gala beneficente realizado em Clarence House, repleto de figuras conhecidas do mundo das artes e da cultura. Laura Lopes, filha de Camila, também estava lá, como de costume. Como curadora de arte experiente, Laura estava acostumada a eventos como esse. Ela se mostrou confiante, bem vestida e simpática ao falar sobre seu trabalho. Mas quando William entrou com Catherine, o clima mudou. As pessoas perceberam. Algo estava errado. Embora a maioria dos convidados não soubesse o motivo, eles conseguiam sentir a tensão no ar. Era evidente que algo maior estava acontecendo. Laura, aparentemente despreocupada, mantinha-se elegante. Ela conversava animadamente sobre uma exposição que estava ajudando a organizar, ria com amigos da família e posava para fotos. No entanto, William mantinha distância, sua expressão não demonstrando nada do calor que costumava exibir em eventos públicos. Catherine, sempre perspicaz, percebeu e tentou amenizar a situação conversando educadamente com Camila. Mas nem mesmo sua calma graça conseguiu mascarar completamente a tensão. Em certo momento da noite, Laura e William se cruzaram. O que poderia ter sido uma troca de palavras educadas se transformou em um lembrete doloroso da divisão entre eles. Segundo pessoas próximas o suficiente para ouvir a conversa, William cumprimentou Anne de forma rígida, enquanto Laura, com um toque de desafio, comentou que esperava que todos pudessem manter a perspectiva sobre um comentário passageiro. Para ela, a questão havia sido exagerada. Ela não se considerava culpada de ter insultado Anne de forma grave. Mas, para William, a recusa dela em reconhecer a mágoa confirmou sua crença de que ela lhe faltava com respeito. Essa troca sutil não passou despercebida por Camila. Ela interveio rapidamente, afastando Laura com um braço protetor e oferecendo um sorriso que pouco disfarçava sua irritação. Para Camila, a situação era injusta. Sua filha, que não havia escolhido viver sob os holofotes, agora estava sendo julgada por padrões que jamais aceitou. Ela sussurrou para Laura deixar para lá, mas o orgulho de Laura já estava em jogo. Enquanto isso, Ana manteve sua compostura habitual. Passou grande parte da noite conversando com doadores e incentivando os membros mais jovens da família real. Mas Catarina comentou mais tarde com amigos que os ombros de Ana pareciam mais pesados do que o normal, como se ela carregasse não apenas os deveres da família, mas também o peso de ser o centro de uma discórdia indesejada. Os dias seguintes trouxeram novas complicações. Os funcionários do palácio, que muitas vezes são os observadores invisíveis da dinâmica familiar, começaram a falar. Sussurros sobre a desaprovação de William. O comentário de Laura e a reação de Camila se espalharam pelos corredores. Enquanto o público permanecia alheio, o mundo privado da monarquia fervilhava de especulações. O risco que William temia de que um único comentário descuidado pudesse se transformar em uma narrativa de divisão estava se aproximando.
Charles, pressentindo a ruptura, convocou uma reunião familiar privada no Palácio de Buckingham. Ele queria esclarecer as coisas antes que saíssem do controle. Reunidos em uma pequena sala de estar, longe dos grandes aposentos reais, o grupo permaneceu em silêncio constrangedor. William, Anne, Camilla e Laura estavam presentes, acompanhados discretamente por Catherine, que serviu como uma influência estabilizadora. Charles começou com palavras ponderadas, lembrando-lhes que a união era o maior escudo da família. Falou sobre o lugar delicado da monarquia na Grã-Bretanha moderna e como até mesmo ofensas privadas poderiam abalar a confiança se viessem a público. Seu tom era calmo, mas seus olhos revelavam sua preocupação. William foi o primeiro a responder, afirmando categoricamente que o comentário sobre Anne havia ultrapassado os limites. Falou com convicção, destacando as décadas de trabalho altruísta de sua tia e a profunda admiração que sentia por ela. Suas palavras tiveram peso, pois todos na sala sabiam o quanto William valorizava o exemplo de Anne. Laura, no entanto, não recuou. Insistiu que não tinha a intenção de ofender e que suas palavras foram levadas muito a sério. Explicou que estava falando de forma informal, sem intenção de atacar pessoalmente. Para ela, era desconcertante que um comentário como aquele pudesse causar tanta perturbação. Anne interveio, tentando equilibrar a situação. Ela reconheceu a mágoa do comentário, mas pediu a todos que não deixassem a situação piorar. Sua voz era firme, refletindo a mesma resiliência que demonstrara ao longo da vida. Mesmo assim, sua tentativa de se acalmar não conseguiu dissipar a atmosfera tensa. Camilla então falou, com a voz carregada de frustração. Ela lembrou William de que seus filhos haviam evitado deliberadamente papéis públicos, justamente para impedir esse tipo de escrutínio. Argumentou que arrastar Laura para disputas palacianas era injusto, considerando que ela tinha sua própria vida e carreira fora da coroa. Mas William rebateu, dizendo que, uma vez feitas as declarações dentro do círculo familiar, elas tinham peso independentemente de títulos ou cargos. A reunião terminou sem uma resolução completa. Charles, embora tenha insistido na reconciliação, não conseguiu chegar a um acordo. Anne saiu discretamente, como sempre fazia, retornando ao trabalho com a firmeza inabalável que a definia. William saiu, ainda insatisfeito, sentindo que seu ponto de vista não havia sido verdadeiramente considerado. Laura e Camilla, por sua vez, saíram sentindo-se protetoras e na defensiva, convencidas de que Laura havia sido injustamente escolhida como alvo. O que permaneceu após aquele encontro foi uma divisão mais profunda, sutil, mas real. O público via sorrisos e cerimônia, mas por trás dos muros do palácio, a confiança estava abalada. Para William, a questão havia se transformado em uma questão de princípio. Para Camilla e Laura, tratava-se de defender a dignidade de sua família. E para Anne, era mais um fardo carregado em silêncio enquanto seguia em frente com seus deveres. As sementes do conflito haviam sido plantadas e, embora invisíveis para o mundo exterior, começavam a criar raízes no terreno privado da monarquia. O que se seguiu testaria ainda mais a família. Com o passar das semanas, a desavença entre William e a filha de Camilla não se dissipou, mas, ao contrário, transformou-se numa barreira tácita nas reuniões familiares. À primeira vista, tudo parecia perfeito. Sorrisos foram oferecidos às câmeras, apertos de mão foram realizados e discursos foram proferidos com a formalidade de sempre. Mas, por baixo de tudo isso, a tensão persistia, e todos na casa sabiam disso. William continuava a achar que Anne tinha sido tratada injustamente. Sua admiração por ela ia além da lealdade familiar. Ele a via como um modelo de dever. As décadas de serviço de Anna, realizadas com pouco desejo de atenção, sempre o impressionaram. Ao contrário de outros que por vezes buscavam reconhecimento, Anna trabalhava porque era o esperado, porque acreditava nisso. Para Guilherme, desconsiderar seus esforços com um comentário impensado era um insulto a tudo o que a monarquia tentava representar. A própria Anne tentou seguir em frente sem alarde. Ela compareceu aos seus compromissos, reuniu-se com instituições de caridade e passou longas horas com seus cavalos em Gatcombe Park. Se ainda se sentia magoada pelas palavras de Laura, não demonstrou. Mas aqueles que a conheciam notaram pequenos sinais. Um maxilar mais firme, um tom mais breve em conversas privadas, uma maior disposição para sair de encontros mais cedo do que o habitual. Não eram reações drásticas, mas sugeriam que o comentário a tinha afetado mais profundamente do que ela admitia. Enquanto isso, Laura manteve-se firme em sua opinião. Ela acreditava ter sido incompreendida e julgada injustamente.
Sua vida sempre fora cuidadosamente mantida fora da esfera da realeza, mas ela se viu arrastada para a política real. Em exposições e eventos culturais, começaram a surgir rumores sobre sua tensão com William. Os amigos faziam perguntas delicadas e, embora ela as desconversasse, o constrangimento a incomodava. Para alguém que construiu uma carreira em arte e curadoria, não em dramas familiares, essa era uma sombra indesejada. Camila tornou-se cada vez mais protetora. Como rainha consort, ela havia se esforçado para encontrar seu lugar na estrutura da realeza, equilibrando seu novo papel com a lealdade aos filhos. Ver Laura envolvida nessa tempestade despertou nela um instinto de proteger a filha das críticas. Ela frequentemente confidenciava a Charles, lembrando-o de que Laura e Tom nunca haviam pedido para participar das intrigas da corte. Charles ouviu atentamente, mas também reconheceu a perspectiva de William. Ele sabia o quanto Anne significava para seu filho e entendia por que William se sentia compelido a defendê-la. Isso colocou Charles na difícil posição de mediador. Ele convidou William para o castelo de Windsor numa tarde para uma conversa particular. Durante o chá, lembrou ao filho que a liderança exigia não apenas firmeza, mas também flexibilidade. Elogiou a lealdade de William a Anna, mas o aconselhou a considerar se insistir na questão não acabaria por aprofundar as divisões. William ouviu com respeito, mas seu maxilar se contraiu enquanto seu pai falava. Ele estava disposto a ouvir o conselho de Charles, mas continuava convicto de que o silêncio não era o caminho certo. Nas semanas seguintes, pequenos esforços foram feitos para reparar a divisão. Catherine estendeu convites a Laura para vernissagens e jantares beneficentes, tentando criar espaço para a reconciliação. Anne, sempre pragmática, concordou em comparecer aos eventos onde Laura estaria presente, sem demonstrar qualquer ressentimento. Mas, no fundo, as posições já estavam definidas. A frieza de William em relação a Laura persistiu, e o orgulho de Laura a impediu de oferecer o reconhecimento que ele buscava. O público, como sempre, permaneceu alheio aos detalhes. Viram a família real cumprindo seus deveres, apresentando uma frente unida. Mas os funcionários do palácio sabiam que não era bem assim. Os mapas de assentos eram cuidadosamente organizados, os horários sutilmente alterados e os briefings meticulosamente planejados para evitar encontros indesejados. A fachada imaculada da monarquia era mantida, mas isso tinha um custo: ajustes constantes e discretos nos bastidores. A questão mais profunda passou a ser a do precedente. Se o comentário de Laura podia provocar tal reação, o que isso revelava sobre os frágeis laços que mantinham a família unida? A raiva de William havia demonstrado o quanto ele era protetor com Anne, enquanto a defesa de Laura por Camila mostrava os limites da fusão de duas famílias em uma só, para Anne. Era mais um capítulo em uma vida definida pelo serviço e pela resistência, onde, mesmo dentro da própria família, seu trabalho era por vezes subestimado. No fim, não houve uma grande resolução. Não houve pedidos públicos de desculpas, nem reconciliações dramáticas. Em vez disso, a situação se estabilizou numa espécie de trégua instável. William continuou ao lado de Anne, zelando por ela com a mesma lealdade que o motivara a agir. Laura prosseguiu com sua carreira, concentrando-se na arte em vez das intrigas familiares, mas ciente de que seu relacionamento com William jamais seria totalmente restaurado. Camila manteve-se protetora, Charles continuou a ser o pacificador e Anne seguiu em frente como sempre. A ofensa que começou com um comentário casual transformou-se em algo maior, não apenas pelas palavras em si, mas pelo que elas representavam: respeito, lealdade, orgulho e o frágil equilíbrio de uma família sob constante escrutínio. E embora as câmeras não tenham registrado o momento, aqueles que viviam dentro dos muros do palácio sabiam que aquele comentário, feito naquela noite, deixara uma marca que não desapareceria facilmente. O que você acha? William estava certo em se manter firme ou deveria ter deixado passar, como Anne sugeriu? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Adoraríamos saber o que você pensa. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no vídeo exibido na sua tela. Você vai gostar.